Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do nono ano. Vamos fazer uma pequena revisão sobre os principais presidentes ali da redemocratização que vão cair na nossa prova. Os primeiros presidentes ali da redemocratização, ok? Foco neles. Eles geralmente têm mais históricos de ser cobrado em vestibular, tem mais históricos de ser cobrado em algumas provas de avaliações mesmo, para acesso a nível superior. Então vamos dar uma atenção especial a eles, porque as questões sobre eles, por enquanto, são mais comuns. Até porque os outros dois últimos são mais recentes, então geralmente ainda não aparecem tantas questões em vestibulares sobre eles. Mas esses mais antigos, de redemocratização, geralmente são cobrados. Primeira situação: governo Sarney. O que é importante que a gente lembre sobre o governo Sarney, o que não pode sair da nossa mente. Falou Sarney, tem que lembrar logo. Sarney foi o primeiro presidente civil após a ditadura militar. Ele não foi eleito por voto direto. Ele foi eleito por voto indireto. A chapa dele foi eleita por voto indireto. Elegeram Tancredo Neves. Tancredo Neves morre e ele era o vice do Tancredo Neves. Ele assume. Apesar de não ser eleito por voto direto, ele foi o primeiro presidente civil após a ditadura militar. Ok? Inclusive, foi no governo dele que foi promulgada a nova Constituição, a Constituição que a gente usa até hoje, a Constituição de 88. Ok, pessoal? Então, José Sarney, foi o primeiro presidente civil após a ditadura militar. O que a gente precisa lembrar sobre aquele contexto? Aquele contexto, o Brasil passava por uma crise econômica caracterizada pela inflação galopante. Que inflação galopante? A inflação muito alta. Esse era o principal problema naquela época. E Sarney emitiu diversos planos econômicos que sempre davam errado, pareciam até os planos infalíveis do Cebolinha. Certo? Ele emitia um plano econômico, dava errado, emitia outro, passava alguns meses, dava errado. E o pior é que esses planos até tinham esperança, sabe? No início eles davam até uma melhora na economia, mas isso só a curto prazo. A médio e longo prazo esses planos eram um desastre. O mais conhecido dos planos econômicos do Sarney foi o Plano Cruzado. O Plano Cruzado tinha duas características muito importantes: o congelamento de preços e o gatilho salarial. Essas medidas de intervenção do Estado na economia geralmente não deu certo, certo? De modo geral, elas não dão certo. O congelamento de preços, ele causa uma crise de abastecimento, como a gente já viu, certo? O congelamento de preços vai tornando cada vez mais desinteressante, cada vez menos lucrativo o comércio daquele produto para o empreendedor. Então ele vai causando o desabastecimento, vai causando uma crise de desabastecimento. E também o gatilho salarial. O gatilho salarial faz com que o salário do trabalhador seja aumentado, reajustado conforme a inflação. Porém, ao aumentar os salários automaticamente, isso também causa uma inflação, acelera a inflação, ou seja, o salário vai ficando cada vez mais desvalorizado. Okay? Então, essas duas medidas que foram feitas para preservar o poder de compra da população, apesar de a curto prazo terem ajudado, a médio e longo prazo elas foram um desastre, elas pioraram a situação econômica do país. Ok? Esse foi o primeiro plano do Sarney, o plano cruzado. Houve outros planos no Sarney. Teve o plano Bresser, teve o plano Verão, teve um plano também Arroz e Feijão, que foi um plano menor, certo? Mas o principal plano do Sarney foi o plano cruzado, ok?
E essas características do plano cruzado, o congelamento de preços e o gatilho salarial, quando se fala em governo Sarney, a gente tem que lembrar. O governo Sarney foi o primeiro presidente civil após a ditadura militar. Ele foi o presidente do plano cruzado, que tinha duas características: o congelamento de preços e o gatilho salarial. Outro presidente, certo? Depois do Sarney, esse sim foi eleito a partir do voto direto. Então, enquanto Sarney é o primeiro presidente civil eleito, Collor é o primeiro presidente eleito a partir do voto direto, ok? O presidente Collor, ele também herdou lá essa perspectiva econômica da hiperinflação, certa situação econômica desastrosa para o Brasil, e ele também bolou o seu plano infalível, o seu plano econômico para tentar resolver a situação do país. Ele elaborou o Plano Collor. Qual era o Plano Collor? O Plano Collor foi confiscar a poupança das pessoas, o dinheiro que as pessoas tinham no banco, guardado no banco, para assim tentar diminuir o meio circulante, ou seja, o papel moeda, o dinheiro que estava circulando, e a partir disso diminuir a inflação. Deu certo? No primeiro mês. No primeiro mês a inflação caiu para zero. Porém, a médio e longo prazo essas intervenções elas não dão certo, ok? Então o confisco da poupança foi uma medida que não deu certo a médio prazo ou a longo prazo. Além disso, essa confisco da poupança gerou a insatisfação de parte da população, que se utilizava dos juros da poupança para preservar seu patrimônio, preservar seu dinheiro do desgaste que a inflação gerava, ok? Uma outra situação, o caso de corrupção e o impeachment de Collor. Houve denúncias de corrupção no governo Collor. Inclusive, essas denúncias foram feitas pelo próprio irmão do presidente, Pedro Collor. A partir disso, o presidente Collor ele ficou com a imagem muito manchada e a popularidade dele começou a cair. A partir dessa popularidade cada vez caindo e com a concretude dos casos de corrupção, o impeachment nunca é do nada, certo? Então, com a concretude dos casos de corrupção, foi feito o processo de impeachment de modo semelhante ao que aconteceu com a ex-presidente Dilma, e Collor é afastado do cargo de presidência. Quem assume o governo? Quem assume no governo é o vice do Collor, é o Itamar Franco. Itamar Franco, que era vice do Collor, assume o governo e ele tem uma perspectiva muito importante. Ele coloca o Fernando Henrique Cardoso para ser ministro da Fazenda dele. Fernando Henrique Cardoso é um ministro da Fazenda que tem uma atuação, finalmente elabora um plano econômico razoável e ele vai aí ter tanto sucesso, tanta popularidade que vai acabar ser eleito presidente nas eleições seguintes. Então vamos ver um pouco sobre Fernando Henrique Cardoso. Bom, FHC, né? Fernando Henrique Cardoso, ele foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, ou seja, do governo do vice do Collor. Ele elaborou o Plano Real. O Plano Real foi um plano econômico que deu certo, certo? Ele, nesse plano real, ele tem alguns objetivos, por exemplo, regularizar as contas públicas, diminuir os gastos públicos, ou seja, ele não pensava em medidas mágicas para elaborar, para resolver o problema econômico do dia para a noite. Não, ele pensava na economia do modo que tem que ser, tentar organizar aí os gastos públicos. O plano real, ele consegue estabilizar a economia, ok? Isso aí é um grande trunfo do FHC que vai fazer com que ele seja eleito e até reeleito. Ele assume 2 mandatos de presidentes, ok?
Outra coisa muito importante sobre o governo FHC foram as privatizações. Foi parte do governo dele as privatizações. Às vezes, as empresas públicas, por serem mal administradas, elas acabam dando prejuízo para o governo ao invés de lucro. Então, para o Estado, compensa mais vender essas empresas. E o Fernando Henrique adotou essa prática, fazendo essas privatizações, eliminando aí os prejuízos que o governo tinha com essas empresas, enxugando a máquina pública. Essas foram as duas marcas do governo Fernando Henrique, pessoal. Então, vamos revisar, vamos estudar esses três presidentes. Nossa prova vai se concentrar nesses, que são os presidentes que mais caem em concurso público, que mais caem em vestibular, que mais caem em Enem, certo? São os mais cobrados nas diversas provas quando se fala de redemocratização. Ok, pessoal? Então, revisar, estudar, se concentrar, tirar 10 na prova.